Hoje nós estamos aqui com uma máquina Inkjecta Flight Nano e apesar de não ser uma máquina que é um lançamento, mas eu resolvi falar sobre essa máquina porque ela tem algumas coisas bastante curiosas nelas e uma delas é o tipo de motor que é utilizado nessa máquina. Esse motor ele é um motor Faulhaber, um motor alemão, que eu já falei em outros vídeos sobre ele, e ele é um motor bastante resistente e a construção dele é feita para operar em até 18 volts. Obviamente, como em outros vídeos, eu também nunca recomendo trabalhar com uma tensão tão alta no motor. E é importante vocês lembrarem que não existe motor feito para máquinas de tatuagem. Existem as fabricantes de máquinas de tatuagem que se aproveitam dos motores de outros fabricantes, né? Então esse aqui é um motor bastante robusto, ele é um motor muito forte, ele representa uma grande parte da máquina. A usinagem dela, ela tem uma certa complexidade, né? Sempre que tem essas formas muito fora de centro, uma forma que não é muito arredondada, é uma parte mais complexa de se usinar e de se criar a estrutura do chassi de uma máquina como essa. Então, apesar do sistema dela ser razoavelmente simples, a usinagem é um tanto complexa. E essas são máquinas que elas costumam durar bastante, tá? A constituição da máquina, o conector RCA é um RCA muito bom, a parte interna dele é mais grossa, então ela tem uma resistência maior, tanto para você conectar o cabo RCA, quanto para essas torções que acabam acontecendo no cabo, ou até usar uma bateria mesmo aqui, né? Diferente daqueles RCAs que tem um conectorzinho bem fininho para a parte interna, que acabam quebrando com o tempo ou alargando a parte interna também. Essa máquina tem algumas partes, essa aqui também é uma parte usinada na parte de baixo, que também é alumínio, né? Então ela tem um encaixe muito bom aqui na parte inferior dela, que é a parte de aperto. Essa pecinha é uma pinça que vai dentro da pinça da parte de aperto aqui, então ela prende muito bem e tem um injetado muito bom aqui nessa parte, nada de muito complexo. As partes frontais, eu não sou muito de acordo desse tipo de estrutura aqui, porque eles são muito fininhos, apesar de que essa peça aqui, que é a peça que fica na parte frontal do motor aqui, né? Ela é uma peça que quase não mexe, ela tem um suportezinho para o LED, esse LED indicador aqui, né, de tensão. Esse LED também serve um pouco como um limitador de corrente da fonte, porque esse motor aqui, como eu falei, ele pode operar em até 18 volts, a especificação técnica do fabricante dele, né? Outra coisa curiosa é que esse motor, eles fazem uma tampografia, né, com a escrita Inkjecta aqui, mas novamente eu repito que não é a Inkjecta que fabrica o motor dessa máquina. Essa parte frontal aqui, que também é feita em plástico injetado, ela costuma dar bastante problema, porque as pessoas ficam mexendo ali para engatar a haste na máquina, e aí essas garrinhas aqui, elas acabam desgastando ou quebrando com o tempo, e também por conta da vibração, isso aqui começa a soltar, as pessoas tiram, e essa aqui é uma das primeiras peças que acabam estragando nessa máquina. Tem uma coisa curiosa que aqui do lado tem como se fosse uma borrachinha. Teoricamente isso aqui não deveria ser aceito no mercado de tatuagem, porque essa borracha aqui ela é porosa, né? Então ela permite a entrada de agentes contaminantes nas laterais dessa máquina. O motor então ele é preso ali na parte interna, né? Ele fica encaixadinho lá dentro no chassi. Ele já tem esse formato mais quadradinho para encaixar bem ali dentro. E aí o acabamento, percebam que é um acabamento muito bom, né? de qualidade. E essa peça ela fica encaixadinha aqui na parte de cima e o excêntrico vem por cima. Esse motor, ele é um motor muito caro, não só pela constituição dele, mas porque ele tem os rolamentos com o mancal. Os mancais do motor é basicamente onde o eixo do motor ele é acoplado no chassi. E aí quando você tem rolamento, isso evita que o eixo desgaste a parte externa do motor e acabe criando um empenamento no eixo do motor, né? Então, todo motor que tem rolamento, isso já é um pontinho a mais, tanto para nível de construção quanto para a duração do motor como um todo. E também, obviamente, isso aumenta
consideravelmente o preço, porque tem que pensar que se isso aqui é um rolamento e esse aqui é o diâmetro do rolamento, as esferas que tem aqui dentro são microesferas. E tudo que é muito, muito miniaturizado acaba se tornando muito caro de produzir, né? Então isso é uma coisa que influencia muito no preço dos motores dessas máquinas, que é outro questionamento muito comum que as pessoas nos fazem. Tá, mas por que que um motor ali custa R$100 e o outro motor custa R$2.000 às vezes, chega a custar? É por conta desse tipo de detalhezinho aqui também. O excêntrico original dessa máquina, ele é talvez um dos excêntricos mais copiados que tem aí nos equipamentos de tatuagem, que ele tem uma parte feita em bronze, uma parte que é apertada para dar um compensamento de peso, porque isso aqui é uma máquina direct drive, né? O eixo da agulha fica conectada diretamente ao eixo do motor. Então aqui fica o excêntrico, aqui tem essa parte que cobre, né? Depois por cima aqui, e a haste do motor da agulha vai conectada diretamente ao motor. Então ela é uma máquina direct drive, né? E aí aqui na parte de trás tem um sistema de compensação. Essa bronzina aqui, essa parte deslocada, ela serve para compensar um pouco o peso que a agulha gera no eixo excêntrico. Tá? Porque o movimento é fora do centro, então para a máquina não vibrar demais você tem esse tipo de sistema de compensação aqui. E esse tipo de eixo excêntrico aqui foi muito copiado por várias outras fabricantes, porém, da mesma forma que eu estava falando sobre o rolamento do motor, aqui no eixo excêntrico tem um rolamento. E basicamente o que diferencia entre esse eixo excêntrico aqui de uma máquina de baixa qualidade é o rolamento que está na parte de dentro. Porque existem várias classes de rolamento e eles não têm necessariamente só a ver com o diâmetro do rolamento, o comprimento do rolamento, ou o diâmetro interno do rolamento, mas sim com a construção interna, com a qualidade e a precisão das esferinhas que fica dentro de um rolamento como esse. Então, um rolamento desses aqui pode custar desde pouquíssimos centavos até muitos reais, dependendo da qualidade de construção do rolamento. E aí, uma máquina como essa tem um excêntrico com uma usinagem bastante comum de se encontrar no mercado, mas o rolamento que vem no excêntrico dessa máquina é um rolamento muito bom e muito caro por consequência também. Então isso é um outro diferencial. Apesar de muitos acharem que é o mesmo rolamento de outras máquinas, o mesmo excêntrico de outras máquinas, o rolamento é um diferencial muito grande para esse tipo de equipamento, ok?